governou nem o quando, nem o cubango. Não governou nem o quando, nem o cubango, Júnior Carneiro. Agora, eu não tenho aqui que abordar isso nesse sentido, mas faço tendo em conta a publicidade que envolve o processo, que ainda não seria essa fase. Por isso é que, do ponto de vista aqui do dogma econômico, que depois é classificado ao nível, porque o facto econômico, a classificação é que é jurídica. E essa matéria de facto aparece tão enviosada que o enquadramento não vai ser assertivo. Não vai ser assertivo. E aqui não vou falar disso porque tem a Seara aqui que é doutor Major, mas que os factos é que serão classificados ou como ilícito ou como crimes. Há suficiente suspeita, dali a constituição como arguído, só que está a ser montado um bocadito à tangente de uma verdade que, à partida, fica muito fora do eixo. Aqui o termo que não é técnico, mas aqui para que diga isso. Quer dizer o quê? Ele tem a oportunidade agora, tem a oportunidade de se defender no demais melhor e que até lá ainda tem outra chance de outra instrução ainda contraditória. Ok. Quer dizer, o assunto está a caminhar para uma desvantagem deste processo. Ou seja, vai dar vantagem ao general Higino Carneiro. A partida. Doutor, não tem como não dar vantagem ao general Gino Carneiro pelo facto de estarem a fazer uma excelente campanha para ele. Diga-se, não é? Por quê? Porque o que acontece, infelizmente, é que nós estamos a ver uma espécie de caça às bruxas. Tanto, e mesmo até combate à corrupção é seletiva, não é? E E isso tem se aqui dito. E depois uma coisa que nós devemos, que não, nós não devemos nos esquecer é o facto de que a nossa própria comunicação social também faz com que haja alguma deturpação de informação e hoje por hoje, por isso é que vê-se pelas redes sociais, né, vamos falar mesmo a nível das redes sociais, há muita informação a rolar por conta das inverdades que existem, mas também que contribui com essas inverdades é a nossa comunicação social. Ela não transmite verdade, mas ela transmite aquilo que apetece para quem é o líder no momento. E por isso Ou que. seja, amanhã ou depois, hoje por hoje, não é? Estão todo mundo a criticar, mesmo a nível da comunicação social, a criticar Gino Carneiro. Amanhã, se Gino Carneiro vir a ser alguém, não é? Vir a ser, por exemplo, o presidente do próprio MPLA, é o Gino Carneiro que vai ser exaltado. E eu que disse, né? Anteriormente, coisas ligadas ao presidente José Eduardo dos Santos, eu hoje por hoje, eu olho para trás exato, e eu olho para trás, eu imagino a forma como era endeusado o presidente Eduardo dos Santos, para depois chegar onde chegou. Muito bem. O que quer dizer. Yeah. É para terminar mesmo. É para dizer que todo apontamento está a indicar para a vantagem ao general Higino. Porque esta colocação, ele conhece seguramente que terá termo de entrega ou credenciais. E no nível dele, terá preparado tanto dossiês que, quando forem postos à mesa no tempo próprio, vão traduzir tanto com a tal vantagem. Porque reparemos, rapidamente, isso. Queremos mesmo Passar. Tá bom. Esse assunto que estamos aqui a trazer vai pondo, de algum modo, a democracia tanto com alguma interrogação. O nosso estatuto prevê, de facto, esta liberdade da múltipla, não é? Candidaturas, e vai acontecer. O que disse o meu presidente, primeiro do partido, depois da República, é que um só candidato do partido é que vai às eleições. Não disse que, atenção, porque está a haver uma má interpretação. Ele não disse que ao Congresso há de estar apenas o nome. Não. Aquele que o Congresso validar como sendo, portanto, eleito pelo partido, este sim há de partir com legitimidade para representar o partido e encabeçá-lo. Portanto, antes do Congresso, eu ainda acho nesse pormenor que é desnecessário e não deve preocupar
as pessoas, porque o MPLA tem instrumentos devidamente organizados. E, nesse sentido, o tempo do Congresso não chegou para ser convocado. Depois de convocado, vai haver uma comissão especializada, emendada, que vai receber as candidaturas e vai tramitar tanto cada um o que tem de legalidade, de idoneidade partidária, e que o general Júnior Carneiro reúne, de facto, os requisitos, esperando então que saia-se bem deste processo. Obrigada. Só uma palavrinha, assim rapidinha. Bem, eu não acho que é bem assim conforme o Dr. Chimbilundo tanto fez menção. Por quê? Porque nós todos sabemos que para correr para o cadeira ao máximo da República basta um candidato. Então não era necessário que o presidente Lourenço dissesse que para chegar lá teremos apenas um candidato, porque para a presidência nunca vimos dois candidatos a concorrerem para um só partido. Quando eu tenho a plena certeza que quando o presidente João Lourenço referiu-se a isto, é mesmo para o cadeirão máximo do partido, não é da República, porque na República em nenhum momento terá dois candidatos para o mesmo partido. Doutor Muito bem. Chimilundo, Obrigada, é só isso. Obrigada, Daguilson. Nós queremos fechar esta Esta sessão é, mesmo. não, o Deguinho tem a liberdade de E interpretação. falar sobre os debates. Vamos já fechar. No entanto, mais que os 69 anos do MPLA e também a constituição de Gino Carneiro como arguído, nós também, muito antes de começarmos até o debate, falámos sobre os comentários, afinal de contas, como eles ajudam até na própria governação. Será que é um espaço apropriado para as próprias reclamações, insatisfações? Mudam alguma coisa na vida da população? Trazem alguma diferença? Este debate, por exemplo, que estamos tendo agora, outros debates que têm acontecido nas televisões tradicionais, que têm acontecido nos auditórios, que os jovens fazem, que os mais velhos apresentam. Afinal de contas, qual é o contributo que apresentam? E nós vamos aqui falar. Afinal de contas, os debates, os ativistas, os políticos, a representatividade nos próprios debates, o que é que se diz, a notoriedade? Milza, muito obrigado. Vou tomar a liberdade de começar desta vez. Sim. Primeiro, dar os parabéns ao Sol Nascente por essa iniciativa. A nível, não vou falar a nível provincial, mas a nível regional, tem sido um pilar que de facto inspira outros institutos a seguirem o mesmo caminho. Não é fácil a coragem que vocês têm de começar de forma pequena com este projeto, mas que hoje ouve-se em todo o país. E o que é de bom que vocês trazem é o contraditório. Debater aqui eu, o Dr. Timbiolundo, o de Gilson, o Hitler e o nosso irmão jurista. Esse contraditório é que faz a nação. Os nossos parabéns para o Instituto Superior Politécnico Sol Nascente neste exercício de cidadania que estão, acredito que há mais de 2 anos a fazer. É através desse exercício que vocês trazem aqui que muitas das nossas vozes como políticos opositores chegam onde se calhar com essa ausência do vosso espaço não poderia ter chegado. Falando do ponto de vista geral, desde a exceção do presidente Lourenço ao cadeirão da República, notou-se um recuo no que tem que ver com os debates públicos, no que tem que ver com a liberdade de imprensa, no que tem que ver com a liberdade dos órgãos de comunicação social. Falo isso por causa das nossas TVs. Os debates a nível de TV é uma pouca vergonha que tem estado a assistir. O sítio onde havia um bocadinho de imparcialidade, quando foi uma emissora privada no âmbito do combate à corrupção, confiscaram para o Estado, e o que era um sítio de debate onde o contraditório se fazia sentir, hoje em dia ficou um sítio de amigos do MPLA e caixas térmicas, e a vida é diabolizar um ou outro partido de oposição, não se faz debate. Mas falando, não vou falar deste canal para não passar publicidade no vosso espaço, mas aquilo é o exemplo do quanto, a nível dos debates, temos ido de mal a pior nos órgãos de comunicação social, que ontem eram privados, hoje fazem parte do Estado. Esperamos agora que, no âmbito desta vergonha de combate à corrupção, um dos generais proprietários dessas emissoras foi inocentado. Esperamos que agora regresse à tutela de um desses órgãos, tanto jornais como televisões a ele, para que então se reponha uma certa legalidade
naquilo que são os debates quando estes canais começaram. Do ponto de vista virtual, além do Instituto Sol Nascente, temos estado a acompanhar outras plataformas com figurinos de género, mas que o que temos visto também do ponto de vista de nós, muitos de nós, ativistas políticos, muitos de nós, é o regredir na proliferação da mensagem. Hoje as pessoas preferem ouvir mais do ponto de vista virtual coisas cômicas do que reflexões próprias para o país. É só ver, aqui estamos praticamente 6 pessoas a pensar país, mas como que estamos a falar em ciência, o que estamos a falar em política não viraliza. Mas se vir aqui alguém falar de uma ou de outra pessoa que não fala política, basta colocar no TikTok, aquilo vai logo viralizar. Isso demonstra o tipo de debate que temos tido do ponto de vista virtual, o tipo de sociedade que temos estado a construir quando o próprio governo não se interessa com o acompanhamento daquilo que é o crescimento das próprias TICs. Mas Tem para mais 30 nós, segundos, temos pouco para tempo. nós e para concluir, os nossos parabéns mesmo a vocês, que este ano de 2025, que agora termina, não vejam como fim o trabalho que têm estado a fazer e que para 2026 venham com mais força, continuem com a coragem de trazer o contraditório, porque só assim se faz pátria. Só assim se faz pátria. O nosso muito obrigado. Muito bem. Nos elogiaram e nós agradecemos e pedimos também que continue ligado ao Visão Planáutica e também partilhe a live. De Gilson, o que dizer então quanto aos debates? Há contraditório, há representatividade, há mudança, afinal de contas, o que é Bem, ainda nós vemos que aquilo que devia ter sido feito quanto à representatividade e o contraditório ainda está aquém das expectativas. Vemos que a nível da própria comunicação social pública, a nível dos órgãos públicos, nós vemos que ainda há uma certa inclinação, não é? E eu digo isso enquanto membro da sociedade civil, nós percebemos que há uma certa inclinação, portanto, defende-se a Maria e prejudica-se de forma constante a Joana. E nós vemos que esse desequilíbrio é que provoca e faz com que, mesmo a nível do próprio interesse que a juventude tem em ficar entretido nos órgãos de comunicação social, tem reduzido de que maneira? Porque hoje por hoje tem muita gente que já não assiste os canais públicos, pelo facto de lá passar coisas que não agradam, inclusive, os nossos ouvidos. Mas nós temos a plena certeza que cada um de nós é chamado para fazer a sua parte e dar o seu exemplo, como se tem dito. E tanto mais que quanto a isso, o grande exemplo é o Sol Nascente, né? Por esse grande podcast que traz, e felizmente é aqui onde se nota a pluralidade, é aqui onde se nota a expressão que cada um tem, a livre expressão que cada um tem, para debater, para tratar de algum assunto, principalmente de interesses públicos, porque mesmo estamos aqui a falar do MPLA, isso é um assunto de interesse público, porque o MPLA é o partido que suporta o governo, e claramente que as péssimas decisões que são tomadas dentro do próprio MPLA também têm uma repercussão aqui fora, e nós, enquanto cidadãos, enquanto membros da sociedade civil, sentimos os efeitos negativos da péssima gestão, da péssima governação que parte a partir que parte para o pleonasmo dentro do próprio MPLA. E eu acredito que ainda tem muito que se fazer. As pessoas ainda não se sentem livres, tanto mais que temos hoje presos políticos, né, pelo facto de um dia disserem alguma coisa, se manifestarem por algo. Temos ainda presos políticos, na qual nós, enquanto ativistas, portanto, pedimos a pessoas de direito que libertem os nossos manos, porque os que realmente devem ser presos estão aí a soltas, estão aí a viver do bom e do melhor. muito bem, Digilson, vou cortar. Permita, por favor, temos pouco tempo, mas também pode fechar o raciocínio, para não ficar assim, pode fechar. Bem, para não ter que monopolizar, penso que os outros também Bem, podem intervir. O Digilson é um bom participante, quando vamos ele para já. Muito bom. Vamos agora passar a palavra ao Dr. Manjor. Contas, que contributo dão à própria sociedade
o que leva, será que a representatividade dos partidos políticos, da sociedade, do que acontece afinal de contas? Bem, os debates são sempre bem-vindos. Aliás, o direito à liberdade de expressão e à informação são direitos constitucionalmente consagrados. As pessoas têm esse direito de que respeitem a dignidade de outrem. O Sol Nascente é caracterizado como uma instituição acadêmica e tem tido essa abertura de já estar de parabéns. Eu particularmente acompanho os podcasts com muita frequência, claro, e tem sido bom, porque há temas que têm caráter informativo e educativo, porque há temas que a pessoa tira conteúdo. Agora, é claro que o colega Arlindo, o meu colega Arlindo falou, por exemplo, de que hoje por hoje, se eu convidar 10 amigos para um bar, ninguém vai hesitar. Se eu convidar 100 pessoas para um debate, podem aparecer 2 ou 3 pessoas. Infelizmente estamos assim, mas precisamos melhorar. É muito difícil ter público quando o assunto é refletir o país. Já quando é questões fúteis, que muitos dizem, muito fácil. Vamos a uma festa, cerveja, por exemplo, cada cerveja custa 50 kwanza. Muita gente vai para lá. O debate é livre, mesmo assim, tem pouca gente. Precisamos, na verdade, melhorar nesse sentido. E, claro, os debates a nível das televisões tradicionais decaímos. É só uma curiosidade, eu não sei onde é que anda o João Paulo Ganga, não sei. Literalmente, não sei. Será que está no Brasil? Provavelmente. É um facto que quando João Lourenço subiu no cadeirão máximo, há uma questão que ele diz que podia melhorar, que é a liberdade de expressão e de comunicação fundamental. Me parece que tivemos uma recaída. Infelizmente, há uma certa limitação àquilo que é a comunicação social. É só vermos, apesar de que há quem diga que o grupo Média Angola, que controla a TV Zimbo, a ZAP e outros meios de comunicação social, foram apreendidos no âmbito da lei da recuperação de ativos. Pronto, mas há quem entenda que é uma forma de limitar o direito de liberdade de expressão e fundamentalmente de informação. Mas o Som Nascente está de parabéns, para terminar, mas precisamos também melhorar nos debates, porque é uma questão também de cidadania. Se nós queremos evoluir para aquilo que é um Estado democrático de direito, precisamos que as pessoas que têm vontade de refletir sobre o país falem, mas claro, com uma certa moderação. Quando temos algumas leis que dizem, por exemplo, se você falar mal da figura do Presidente da República é crime. Pronto, aqui já estamos aqui a querer restringir. Quando temos ativista como o Hitler, que fez parte dos 15 mais 2, quando temos pessoas que têm, ou seja, têm facilidade de fazer crítica no estrangeiro, por exemplo, Hugo Mendes, quando em Angola não tem essa possibilidade, pronto, estamos mal. Precisamos melhorar. De que maneira? Obrigado. Ok, muito obrigada, doutor Chimbilundo. Quanto aos debates, o que dizer? Os debates, à sua natureza, devem traduzir o que chamamos de open mind, ou seja, abertura de mentalidade. Os debates devem acontecer para serem um iluminar, de maneira farol, e induzir para a dedução de quem governa. Porque qualquer detentor de cargo público é servidor do povo e é executor da vontade expressa do povo. Então, o manto para a governação é o povo. Quer dizer, qualquer um de nós, responsáveis em alguma área pública, está obrigado ao escrutínio público. E quem é que deve conduzir o debate? É a academia. É o tal poder quarto a nível geral, que é a comunicação social. Que, tanto no entender de Gilson e do Arlindo, não cumpre o seu papel. E nós estamos nisso há muitos anos, a analisar, a comentar, a elevar a opinião, não só nossa, mas tanto de sondagens também, para que o nosso povo coloque-se em verdade naquilo que é prioridade. Porque o povo é que nos delega poder, enquanto soberano, para em 5 anos o representar e, a seu nome, conduzir aquele programa que ele próprio, o povo, terá votado
portanto, como sendo o mais execuível para a aplicação. Então, os 5 anos da aplicação devem traduzir sempre o bem-estar, que, em rigor, é, tanto o certo para que se governe. No nível empresarial público também, é essa a vantagem que trazemos de captar tributo para o Estado investir para o bem do povo. Também há a opinião pública, tanto central, que é partidária, ou que é do ativismo. Atenção, no modelo modelo século XXI, em tempo do atual mundo, ninguém se dá para melhor se ignorar a opinião da sociedade civil. Por quê? São a maioria Uhum. e estes, no limite, não pretendem o alcance do poder. Então são desapaixonados. Quando alocam ideia, alocam-na sempre para a crítica, no olhar para a construção, e que muitas vezes é mal entendida por aquele que não está preparado. Aliás, Já quando, para fechar. quando se aceita qualquer posto, Hum. tem que saber que está exposto. E essa exposição deve dar lugar à tua abertura à palmatória, sempre que, indiciariamente, se vir que está a pecar contra a verdade. Portanto, os debates têm surtido, sim, algum efeito, porquanto muita gente que lidera processos, empresas, portanto, dimensões institucionais públicas, vai melhorando a sua atuação e faz, de algum modo, melhor, ouvindo a opinião, digamos, contrária. Por exemplo, rapidamente, Obrigada. uma oposição certa leva a que haja uma boa gestão. É Muito nesse sentido que é bem presente em democracia e recomenda-se, de facto, aqui o Arlindo fazer uma posição com o toque de republicano que sempre tocamos, mas também aquele que governa tem que olhar para que o ente outro partidário é concorrente imediato a o mesmo lugar, não banalize, valorize o que traz e respeito, não é do que a ideologia, mas as diferenças para um bem comum pretendido. Muito obrigada. A mesma questão, né? Exatamente. Ah, Quanto aos debates, e dizer. Nas sociedades democráticas, debates como estes, por exemplo, ajudam os serviços de inteligência e segurança do Estado a elaborar relatórios que depois são encaminhados para o presidente, e isso vai permitir, por exemplo, formular políticas públicas e, ao mesmo tempo, ajudam no processo de tomada de decisão. Mas só que no nosso país é totalmente diferente, porque debates como esses acabas até por se expor, pode ser perseguido por ter participado ou ter uma opinião contrária. Conforme disse aqui, estava à procura do João Paulo Ganga, ele é uma dessas pessoas que foi afastado da televisão pelas suas abordagens, mas também por outros assuntos que ele próprio sabe. E eu gostaria também aqui de parabenizar o Sol Nascente, porque isso faz parte, né, de uma função tradicional das universidades, que é a extensão, tem o ensino, pesquisa e extensão, isso faz parte, esse exercício faz parte, e não só também a província do Ambo em geral tem o Jango Cultural. No nosso país são poucas as províncias que têm esse tipo de dinâmicas, as pessoas nem sempre têm oportunidade de sentar para discutir, porque numa casa onde as pessoas não conversam, nessa casa ou há muitos problemas, ou então também não há paz, né? E o que nós temos estado a ver aqui, isso acontece porque nós temos um regime autoritário que não permite e não facilita muitas vezes que isso acontece. E depois o que que acontece? Quando há debates, quando há participação da cidadania, quando há contribuição dos cidadãos, independentemente das suas cores partidárias, elas contribuem para o fortalecimento da própria democracia. E nos últimos anos nós temos estado a assistir um retrocesso, sobretudo nessa questão da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. E também gostaria de acrescentar aqui que, infelizmente, os canais de televisão que nós temos no nosso país, eles não têm estado a facilitar, têm estado a piorar ou a agravar mais a questão da situação política. E as pessoas que estudam
geralmente eles têm uma responsabilidade que é ajudar aqueles que não estudaram a compreender os fenômenos econômicos, sociais e políticos. As pessoas que estudam têm oportunidade de conhecer teorias e essas teorias vão nos esclarecer, nós que estudamos, para facilitar aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar. E quando uma pessoa é convidada para um debate, para uma televisão, para uma rádio, para escrever para um jornal, ela não está lá para bajular, para esperar que vão lhe promover num determinado cargo. Ok, ela está lá para ajudar a esclarecer os factos, ou os factos políticos ou os fenômenos políticos. No nosso país, nós vimos pessoas que chegaram na televisão, disseram que a cor vermelha na bandeira do MPLA é sangue de Jesus, foi promovido como administrador. O meu ex-professor Gildo Matias disse que o ar que respiramos também é muitas vezes graças ao MPLA, ou Zé Governador. Então, isso chega a ser uma banalização da própria intelectualidade, banalização porque os intelectuais em qualquer sociedade eles estão lá para criar uma facilidade para compreender, né, os fenômenos políticos, sociais e econômicos. Muito Então, bem, precisamos melhorar nesse sentido. muito bem. Então, como regra, nós já não damos mais um minuto está esgotado o tempo. E claramente nós agradecemos a si que está ali do outro lado, ligado ao Visão Planáutica, este podcast produzido pelo Instituto Superior Politécnico Sou Nascente, com a intenção de levar a atualidade informativa a si, claramente, e que nós acreditamos que vai partilhar esta live para que mais pessoas possam ter acesso. A promessa é de voltarmos no próximo ano, porque esta é a última edição de 2025. Fizeram parte da última edição e claramente contamos convosco em 2026. Contamos também consigo ali que está ali do outro lado. Queremos que faça parte de 2026 desta grande instituição, Instituto Superior Politécnico Sou Nascente. O nosso muito obrigado, a gratidão extensiva a todo o ano de 2025, você que esteve ligado, você que partilhou, você que colocou um like, você que falou sobre o Visão Planáutica. Muito, 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 muito obrigada. Esteja ali sempre e até 2026.